Olá! Para quem vai chegar no replay, seja muito bem-vindo. Boa tarde para quem está chegando agora. Eu sou a Patrícia Faria, sou terapeuta floral e de cura quântica e coach de desenvolvimento espiritual. E estou aqui hoje para falar de uma coisa bem legal, que são os nossos valores nesse dia de Natal, onde tem um monte de gente querendo dar presente, a gente fica querendo presentear uns aos outros, né? E então eu vim falar disso. Sejam bem-vindos, Ju, Elvinho, Adna, queridos, bom dia. Quem for convidando aí a galera, eu agradeço. Deem corações, eu vou vir aqui para dar boas-vindas para vocês. Tudo bem, gente? Deixa eu vir aqui sentar. Tudo bem, queridos? Como estão todos? Aqui tá muito calor. Tá um calor assim, tipo, imenso. Muito grande mesmo. Bom dia! Olha que bonitinho esses Papais Noel! Que legal! Não consegui fazer isso ainda. E aí, queridos? Eu vim aqui falar hoje de uma coisa que é muito especial para mim e tem a ver diretamente com a minha história de vida e naturalmente tem a ver com as nossas, né? Porque é isso que eu acredito que a gente faz. Quando a gente compartilha, a gente percebe um no outro quanto tudo é muito real. Linda! Bem-vinda! Bem-vindo todo mundo que tá chegando. Gente, agradeço os corações super. É o seguinte, gente. Oi! Tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês, falando desse assunto que eu vou falar agora. Oi, Bel! Muitos corações. Feliz Natal. Gente, hoje é um dia de confraternizar, né? E eu adoro esses dias de Natal, porque a gente confraterniza. E eu acho que o mais legal é a gente entrar em contato com as nossas coisas, né? Com os nossos valores. Eu tô propondo hoje, eu vou começar hoje a fazer posts de retrospectiva de gratidão. Então hoje eu vou começar. Quem quiser vir, a gente coloca a hashtag retrospectiva da gratidão. E eu vou começar desde o meu começo do ano, desde da minha virada de ano. E vou colocar momentos aqui aos quais eu sou muito grata. O meu ano foi muito transformador. Eu sou muito grata pelo meu ano. E é disso também que eu vim falar. O meu ano começou a ser transformador porque, em determinado momento, eu identifiquei o que era muito valioso para mim. Até dia 27 agora, e eu até ia fazer esse periscope depois, mas eu vou fazer agora porque depois eu vou estar viajando, eu vou meio para me retirar um pouco, e eu não sei como que vai ser de conexão. Dia 27 agora vai fazer um ano que eu me mudei pro Rio de Janeiro, para Niterói, e era um projeto que eu tinha há alguns anos já, era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, era um desejo muito forte que eu tinha. Então, dia 27 completa um ano aqui. Mas antes disso, exatamente hoje, nossa, e agora que eu me dei conta que é hoje, exatamente hoje, dia 20, gente, até me arrepiei. Isso eu não tinha pensado mesmo, eu estava pensando só na minha mudança para o Rio. Exatamente hoje, dia 24, faz um ano que eu pedi demissão de um emprego público que eu tinha na Caixa Econômica Federal. Eu estava, olá, quem for chegando, sejam bem-vindos. Eu trabalhei 6 anos e meio na Caixa Econômica e chegou determinado momento que eu torcia para ficar doente, porque toda vez que eu ficava doente, eu ficava em casa. Fanfarroneando, Elvinho, eu juro, eu ia fazer ontem, falei, não, vou fazer depois, e cheguei aqui agora, falei assim, não, vai lá e fala agora, conversa com a pessoa agora. Eu falei, tá, e agora que eu me dei conta. Hoje, exatamente no dia 24 do ano passado, eu estava no meu último dia de funcionária, empregada pública da Caixa Econômica. Exatamente, Ju. Um ano de emoção, amor. Gente, eu tô até emocionada, sério. Fico muito feliz de compartilhar, de conversar com vocês aqui disso. E aí, eu lembro que
quando eu decidi, meses antes, quando eu decidi que eu não queria mais ficar ali, eu não contei isso pra ninguém, nem pro meu cachorro, que sabe tudo da minha vida. E aí tinha uma menina muito linda na minha frente, ela trabalhava na minha frente, Bianca é o nome dela. Se ela ver esse vídeo aqui depois, Bibi, eu te amo, um super beijo. A Bianca era telefonista lá do setor e ela sentava na minha frente. E eu sempre chegava com flores, né? Chegou determinado momento da minha vida que eu ia trabalhar, eu carregava flores, eu trabalhava na área interna, então o setor aquela coisa toda meio cinza, e aquilo me deixava, dava um negócio assim. E eu chegava com flores sempre, assim. E aí eu lembro que um dia a Bianca virou pra mim e falou assim, eu sonhei com você. Eu falei, ah, é? Na época eu clinicava também com nutrição, além de trabalhar na caixa, né? Aí ela falou assim, eu sonhei com você. Eu falei, ah, é que você sonhou? Ela falou, eu sonhei que você estava indo embora, que você chegava e dizia que ia embora. E tinha um mural de recados, assim, que eu sempre desenhava uma flor, um coração, qualquer coisa assim, tipo, pra dar uma variada naqueles monte de coisas sérias. E aí ela falou assim, eu sonhei que naquela parede você deixava muitas plantas, muitas flores. E eu falei, caraca, que coisa muito louca, Bibi. Eu falei, é possível, Bibi. Só que eu achei muito incrível porque eu nunca tinha contado pra ela, pra ninguém, que eu tava pensando em picar minha mula dali. Enfim. E aí, quando eu saí, foram alguns meses depois, o universo conspirou de tal forma que eu desejava muito, gente. Como que foi? Eu vou até falar um pouco mais disso, porque isso tem a ver com o que eu vou falar, que são os valores. Eu desejava muito sair dali, mas eu não sabia o que fazer. Aí um dia, eu comecei a minha preparação para ser terapeuta um tempo antes. E aí, quando me deu o start, porque o que acontece? Quando a gente descobre o que a gente quer fazer, ou a gente começa a descobrir, porque a gente nunca descobre de cara, né? Quando a gente começa a descobrir e a gente vê que a gente não quer mais ficar naquela vida, dá um desespero muito louco. A gente quer sair fazendo tudo de uma hora para outra e descobre um curso, quer fazer o curso, descobre o livro, quer ler o livro e fala, não, agora que eu descobri, eu não posso mais viver nessa vida. E eu lembro que na época eu tinha conhecido, minha terapeuta e hoje uma grande amiga e parceira, Ariana, Ari Schlesser, quem não conhece, procura aí do Tudo Energia, ela é maravilhosa. E eu lembro que eu cheguei para ela um dia, eu falei assim, eu não aguento mais trabalhar ali. E eu quero ser terapeuta, quero trabalhar com terapia. E ela virou para mim, ela falou assim, mas Paty, você já é terapeuta. A sua alma já é terapeuta, você já faz isso há muito tempo. Talvez não de forma oficial, mas já faz isso há muito tempo. E não é à toa que você está no lugar que você está. Por que será que você está lá? Além de você aprender, quem será que está lá e como você pode ajudar as pessoas que você convive lá? E aí eu pensei naquilo, eu falei, cara, é verdade, né? Ridículo. O universo todo auto-organizado, todo lindo, todo sábio, e eu aqui pensando que tipo, ah, meu Deus, tô no lugar errado. Eu tava no lugar certo, eu tava exatamente no lugar certo. E aí ela me falou, começa a ser terapeuta desde já onde você tá. E foi quando eu comecei a me honrar mais. A honrar mais o que era valioso para mim. Então, era valioso para mim ter flor na minha mesa, não importa se o ambiente todo destoasse. Eu comecei a levar flores para lá. Você olhava na minha baia, oh God. Você olhava na minha baia, tinha vários post-its, assim, várias coisinhas que eu vi uma frase que eu gostava. Eu lembro que tinha uma frase de um mestre ascensionado que eu gostava muito, eu desenhava. Eu tinha desenhado o Corcovado, assim, porque era uma âncora para mim. Eu olhava para aquilo me incentivava. Eu falava assim, é para lá que eu quero ir e tal. Enfim. E aí eu comecei a me munir de coisas. Eu me rodeava de coisas que me ajudavam a ir para onde eu queria. Ai, eu tô amando esses monte de corações e floquinhos. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ser terapeuta lá dentro. E eu levava flores, eu era muito amiga do meu chefe, que até hoje sou, e eu levava flores pra ele. E é muito engraçado, porque tem gente que até distorce, né? Tipo, nossa, o que tá acontecendo? E eu não tinha problemas assim com isso, eu comecei a só fazer o que meu coração pedia pra eu fazer. E assim foi. E aí, eu me coloquei à disposição do universo. Eu falei assim, eu quero fazer o que eu preciso fazer, eu não sei o que fazer. Só que assim, todas as vezes, por exemplo, que eu saía de férias ou que eu
ia sair para um feriado prolongado, eu ficava preocupada que eu não ia estar lá para resolver tudo. Então era uma forma para eu resolver as coisas do meu trabalho. E aí eu lembro que um dia antes de eu tirar férias, em junho do ano passado, faltavam algumas coisas assim para serem resolvidas, só ia poder ser resolvidas 5 dias depois. E aí me veio uma frase assim: cara, se eu não estiver aqui, vão dar um jeito de resolver. Se eu morrer amanhã, vão dar um jeito de resolver. E aí eu relaxei, entreguei, e eu falei pro universo, eu falei, me leva para onde eu tenho que ir. Me ajuda. Gratidão, querido. Chico também, gratidão. E aí eu comecei a me colocar à disposição sem saber o que ia acontecer. E aí eu saí de férias, vim pro Rio passar férias, e que era o que eu fazia sempre. E aí, no meu terceiro dia de férias, eu virei o pé. E quando eu virei o pé, eu torci o pé muito feio, foi hospital. E aí meu pé inchou muito. E o resumo disso: 6 meses de licença, bota imobilizada. E eu lembro que pouco tempo antes, eu tinha lido um post de uma amiga que falava assim, ó, se você não está feliz, se você não pode amar ou não pode acrescentar e nem contribuir, nem receber muito, se você não está feliz onde você está, use a lei dos 2 pés. Pegue os seus 2 pés e vá para outro lugar. E aquilo ficou muito forte para mim. Eu falei, caraca, a lei dos 2 pés é genial e eu preciso tirar os meus 2 pés daqui. E aí quando eu comecei a me permitir, quando eu comecei a ver que eu não tinha tanto controle assim das coisas e que eu comecei a aceitar isso, quando eu saí de férias mais relax, falei, não, sai de férias descansando, né? Eu virei o pé. E aí o meu pé teve que ficar imobilizado. E foi quando eu fiquei 6 meses afastada. Mas eu lembro que antes de eu ficar 6 meses afastada, deu 15 dias, eu achei que eu ia ter que voltar. Enfim, eu não tinha ido no médico decente ainda. E aí quando eu fui, obrigada por estar convidando. Quem está convidando? Eu lembro que quando deu 15 dias que eu achei que eu ia ter que voltar, me deu um desespero, gente, mas me deu um desespero assim que eu comecei a chorar, desesperadamente. Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Deu um tilt na minha tela. Eu comecei a chorar desesperadamente e eu virei para minha mãe e eu falei assim, eu não quero voltar para lá, eu não quero. E eu percebi isso, enfim. E naquele momento eu vi que não era para eu voltar para lá, que era um pânico, assim, era quase um pânico, pavor. Enfim, passou 6 meses e nesses 6 meses eu estudei, fiquei aproveitando para estudar, li tudo que eu queria, fiz mais alguns cursos, tal, mas sempre com aquele medinho. Falei, ai. Só que aí eu me dei conta de uma coisa. O meu medo de continuar ali, não fazendo por mim o que eu precisava fazer, era infinitamente maior do que o medo que eu estava sentindo de dar um passo além. E aí quando eu olhei para aquilo, eu falei, cara, eu tenho 2 medos. Um me mantém onde eu tô, querendo ficar doente, querendo ir para o hospital, isso e aquilo. O outro é o medo do desconhecido, mas me impulsiona. E aí eu falei, cara, medo por medo, né? Tipo, vamos encarar o que tem que ser feito. E aí foi essa coisa que eu tive do medo na época. E aí quando eu voltei, eu lembro que quando eu voltei, a minha licença acabou no dia 2, no dia 3 eu fiz exame e no dia 4 eu retornei. E no dia 4 desse ano eu estava num evento tão especial que no dia 4 do ano passado, se eu não tivesse tomado aquela atitude, eu não imaginaria que lá eu estava. Eu estava num evento ao vivo do Érico Rocha, que foi uma das coisas mais valiosas do meu ano. E assim, o ano passado, no dia 4, quando eu estava conversando com o meu chefe, querido, que eu amo muito, eu não tinha noção onde eu estaria hoje, né? Eu não sabia de nada. Enfim, e aí eu pedi demissão e no dia 24, será que a autossabotagem pode se manifestar no plano físico também? Chico, eu não sei se eu entendi sua pergunta, eu não sei se eu entendi certo, mas ela totalmente se manifesta no plano físico. O que acontece? Vou fazer uma linkadinha com quântica agora. Nós somos todos feitos de corpos energéticos. Todos. Ah, que legal! Ai, foi maravilhoso, né, Chico, o evento, meu Deus. Nós somos todos feitos de vários corpos energéticos. Vários.
o último corpo nosso é o corpo físico. Esse aqui, carninha, que permite a nossa vida, que viabiliza a nossa vida aqui na Terra. E aí, tudo que acontece nos nossos campos energéticos, por isso que eu acho trabalhar com alinhamento energético tão valioso. Eu vejo muito esses resultados em mim, nos meus pacientes. O que acontece? Quando a gente começa a fazer um alinhamento energético, vai indo lá mais do fundo até que isso reflete no físico. Quando algo no físico não está dando certo, é porque está anterior, está nos nossos corpos energéticos. E o nosso espírito, que é energia, os nossos corpos energéticos, por autopreservação, eles escoam através do nosso corpo físico. Oi, quem chegou aí? Rafa. E eles escoam através do nosso corpo físico. E eles escoam como? Através de doença, através de estresse, através de somatização, através de várias formas, né? Através do nosso mental. Mas é porque o nosso corpo físico é como se fosse um ralo. Ah, gratidão, Luiz. O nosso corpo físico é como se fosse um ralo de preservação do nosso espírito. Querido, fica à vontade para se retirar, numa boa. Aqui é só amor, tá bem? E o nosso corpo físico, ele funciona como um ralo do nosso corpo energético. Então, por isso que a última manifestação é sempre essa. Só que ele é muito denso também. Então, às vezes, a gente não consegue fazer com que as coisas aconteçam de forma muito rápida, porque a energia do corpo físico é muito densa, tá? Então, o Chico tinha me perguntado. Obrigada, Rafa, querido. Ou querida, não sei, não tem foto. Enfim, o Chico tinha perguntado. Então, Chico, a autossabotagem, depois dela passar por todos os nossos processos de autossabotagem energética, ela se manifesta assim no corpo físico. Eu lembro que um dia antes de eu pedir demissão... não precisa. Eu lembro que um dia antes de eu pedir demissão, me deu um medo desesperador. Desesperador. Um dia antes de eu ir para a Caixa Econômica pedir demissão, era um medo que eu comecei a chorar, eu quis morrer, eu juro, a minha vontade era de morrer. Eu falava assim, meu Deus, eu não tô... Tá muito forte, assim, era um medo muito forte. A mudança começa em vários lugares. Eu acredito que ela começa nas nossas escolhas. Porque o Chico perguntou aqui, que nem todo mundo do replay ou depois consegue ver as frases, tá? Obrigada, Valéria, gratidão. Sempre que a gente põe de coração, a verdade vem, né? Então, o Chico perguntou agora como que começa. Trabalho. A Adna perguntou, você trabalha com alimento energético? Trabalho, Adna. Eu sou terapeuta de cura quântica e a cura quântica, e trabalho com toda a questão de trazer para o inconsciente e de quebra de padrões, crenças, identificação e tal, toda essa parte que ajuda a gente a olhar e falar, opa, o que eu estou fazendo aqui dentro dessa caixinha? Então, o Chico tinha perguntado aqui, onde que isso começa tudo isso, né? Tem várias formas, Chico. Uma das coisas boas de começo, uma das formas boas de começar, que é o autoconhecimento, é você identificar o que pensamento você tem mediante cada situação, né? Então, por exemplo, naquele momento eu olhei e falei assim, fiz assim, eu tô com muito medo. Eu podia ter ficado com muito medo. Quando eu tive muito medo, que eu falei pra minha mãe, que minha mãe me viu assim, desesperada, ela falou assim, filha, você não precisa pedir demissão agora se você não quiser. Não tem ninguém com uma arma na sua cabeça. Aí eu falei assim, o quê? Tipo, eu falei, não, me dá desespero de pensar em voltar pra lá, eu só tô com medo. Era um medo, assim, muito grande, mas eu tava com medo. E aí eu lembro que eu cheguei pro meu chefe, assim, na hora de assinar, eu respirei fundo, eu falei assim, cara, me deu muito medo esses dias. E aí ele falou assim, é normal, continua que você tá fazendo a coisa certa. O meu chefe, não teve ninguém ali dentro que falou, você é maluca. Ninguém. Todo mundo falou assim, nossa, um dia eu quero ter essa coragem. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, eu falei, nossa, algo precisa ser feito, né? E eu acredito que quando a gente faz, e para eu contar o quê? O Chico falou, e para você contar? Não entendi, Chico, faz a pergunta. Cara, Chico, foi difícil, assim, é tão difícil sair do sistema às vezes, que pra mim foi difícil assumir pra mim que eu não queria me aposentar na Caixa.
Do momento em que eu decidi que eu não queria me aposentar na Caixa, porque eu tinha muito medo do que a minha mãe ia pensar, porque a minha mãe desejou muito que eu estivesse ali, porque ela falava, era uma coisa muito de segurança. Eu lembro do dia que eu consegui, que eu me dei conta que eu não queria me aposentar na Caixa Econômica, saíram 10 quilos das minhas costas. Depois, eu decidi que eu queria ficar lá no máximo, que eu não queria, falei assim, eu não posso. Se eu chegar nos meus 40 anos, eu pensava, eu tinha 32, né? 31 para 32. Eu pensava assim, se eu chegar nos meus 40 anos, lá dentro, eu vou me achar mais incompetente das mulheres. Eu pensava nisso. Eu falei assim, nossa, se imagina daqui 10 anos, Paty, eu ficar visualizando. Eu com 40 anos lá dentro. E eu falava assim, nossa, eu ia estar eu ia estar me xingando horrores, sabe? Eu ia ter sentido, e eu não tô falando, gente, pelo amor de Deus, eu conheço pessoas maravilhosas, trabalham lá e fazem trabalhos incríveis, tá? Eu acho mega importante que nesses lugares, como em todos os corporativos, tenham pessoas que amem o lugar, que se dediquem, que façam o melhor, porque isso inspira as pessoas, né? Só que eu lembro que na época eu falei assim, tem tanta gente querendo estar aqui como um dia eu já quis, e eu tô ocupando esse espaço de alguém, isso é muito louco. Enfim, e aí eu pensava nisso, que se eu chegasse lá com 40 anos, eu ia me sentir assim, que eu ia ter me acovardado, querido, gratidão, eu ia ter me acovardado diante dos meus sonhos, saca? Eu ia ter me acovardado diante do meu propósito. E eu falei, eu não posso fazer isso comigo, seja o que for. Enfim, eu sei que de quando eu decidi que eu não queria mais me aposentar lá, até a hora de eu sair demorou 1 ano. Feliz Natal, alguém entrou aqui com o perfil Papai Noel. Feliz Natal. Pra você também, Papai Noel, faça as pessoas felizes hoje. Enfim, deixa eu voltar pra história. Um Natal iluminado, cheio de alegria e paz pra todos. Assim é. Boa tarde para quem está chegando. Deixa eu voltar, senão esse periscope vai ser gigante. Eu amo falar aqui e quanto mais gostoso é o papo, a gente fica mesmo. Mas enfim. E aí, acabou que no dia 24 eu pedi demissão, foi muito feliz, graças a Deus, tal. E aí, no dia 27, 4 da manhã, 3 da manhã, eu peguei a minha mudança e me mudei para cá, que era onde eu queria estar. E aí começa o título do Periscope. 1 mês depois, mais ou menos, uns 2 meses depois, a minha cunhada, que mora em São Paulo, me ligou. E a gente conversando, tal, pelo telefone, e ela falou assim, e aí, cunha, você tá feliz? E assim, eu tava num momento totalmente muito novo, eu tinha começado a divulgar as terapias, eu estava numa casa nova, numa cidade nova, que eu já amava, que eu já tinha pessoas que eu amava aqui, que eu conhecia, toda muito bem apoiada, assim, nesse sentido, em algumas coisas, em outras não muito, mas assim, eu, graças a Deus, estava com tudo certo, porque eu tinha permitido isso, mas assim, a minha vida financeira ainda estava totalmente ainda assim, começando, era tudo muito novo, né? Muito novo. Mas aí ela me perguntou, ela falou assim, você tá feliz? E eu lembro que eu parei, assim, respirei fundo, me localizei, assim, me coloquei presente ali onde eu tava e eu falei pra ela, eu falei assim, eu tô. Eu lembro que antes de eu falar direto, eu falei assim, cunhada, eu moro perto da praia, eu acordo com os passarinhos, ouvindo o barulho dos passarinhos, eu tô muito perto do céu estrelado, porque tem muita estrela, assim, o céu é muito claro onde eu moro. Eu vejo a lua sempre. Eu tô perto de pessoas que eu amo muito. E eu tô numa casa que eu adoro. E comecei a listar tudo. E eu tô trabalhando com o que eu amo, né? Eu tô trabalhando com o que eu amo. Eu faço meu horário, tem muitas flores aqui. Enfim. E aí eu falei pra ela, tudo que tem de muito, tudo que eu valorizo, eu tô tendo. Significa que todo mundo tenha que gostar de olhar para o céu? Não, eu gosto de olhar para o céu. Além de eu gostar da toda a parte de natureza, da conexão com a natureza, eu trabalho com astrologia, então é o meu universo. Eu amo isso, é o meu mundo. Isso é importante para mim. Só que,
Para eu tomar essa decisão de estar aqui hoje, eu podia estar lá no Rio, lá no lugar mais movimentadão. E eu quis ficar num lugar mais afastadinho. Para eu tomar a decisão de estar aqui hoje, para eu ter escolhido o trabalho que eu queria fazer, a casa que eu queria morar e todas essas outras coisas, e me abrir para o universo, permitir que o universo me ajudasse com isso tudo, trabalhasse a meu favor nisso tudo. Aliás, quem não viu o Periscope da Paula Abreu de ontem, veja, que é Deixa o Universo Trabalhar por Você. Não tá mais na replay, mas procura aí no canal dela, que foda, assim, maravilhoso. Que era exatamente isso. Para você deixar o universo trabalhar para você, você precisa identificar os seus valores. E eu lembro que quando eu comecei a identificar os valores, por exemplo, quando eu estava em São Paulo, eu olhava assim, eu falava assim, nossa, meu, que vontade de ver um céu mais claro. Mas por quê? Porque aquilo me alimentava, porque era importante para mim. Né? Significa que todo mundo tem que viver esse tipo de vida? Não! Mas significa que para mim aquilo é importante, ter mais contato com a natureza. Tem gente que não. Teve uma época para mim que o meu maior valor era estar muito perto dos meus sobrinhos. Foi quando eu mudei de Floripa para São Paulo e voltei a ficar perto deles. Por quê? Porque eu morava em Florianópolis, num lugar maravilhoso, cheio de natureza, mas eu estava longe dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas, e aquilo, nossa, me torturava, assim. E aí eu voltei. Entendeu? E os nossos valores, eles vão mudando, eles vão refinando conforme a gente tem que estar, conforme o universo precisa que a gente esteja em determinado lugar. Então, aproveita o dia de hoje, que é um dia assim super de valores, né? O que é o Natal, religiosamente falando? É uma data que comemora-se o nascimento de Jesus. Jesus foi um ser que veio com a consciência crística bem aflorada, e que veio para trazer mensagem de amor. Veio para dizer que amem, amem, amem. O caminho é o do amor, o caminho não é o do medo, o caminho é o do amor, o caminho é o do amor, é o caminho do amor. Relembrem-se disso. Relembrem-se da essência de vocês, né? Mas para isso, os nossos valores moram na nossa essência. É só lá que eles moram. Oi, Rafael. Tem vários Rafaéis aqui hoje. Nome de um arcanjo que é muito meu amigo, por sinal. Aliás, 2016 é regido pelo arcanjo Rafael, que eu adoro, um grande amigo. Então, Jesus, quando comemora-se o Natal, é só essa mensagem. É só de relembrar o amor, é só de relembrar quem é. Então, relembrar do amor, lembrar-se dos seus valores, vai te ajudar a ir para onde você quer ir. Então, tenta, assim, em algum momento hoje do seu dia, ou amanhã, ou quando for, na hora certa para você, olha para os seus valores, pergunta para você, pergunta para o seu coração, pergunta para o seu espírito. O que é valioso para mim? Que tipo de vida é valioso para mim? Porque tem gente que gosta de seguir horário, seguir isso, seguir regra, ter chefe, não importa, não é isso. Não existe uma regra. Davidson perguntou se eu tenho fanpage, canal no YouTube ou site. O meu canal no YouTube, eu estou começando a alimentar ele agora, inclusive os últimos periscopes todos que eu fiz vão para lá, vou colocar hoje. Pati Flor, possivelmente. Instagram, pati.flor. Facebook, Pati Flor. Eu vou jogar tudo do YouTube para o Facebook, meu site está em construção para o começo do ano. Eu vou ficar uns diazinhos retiradas e depois eu volto fazendo isso. E é isso, sabe? Entre em contato com seus valores. Gratidão também, querido. Muito amor e gratidão. Entre em contato com seus valores. Começa, o Chico tinha perguntado, por onde eu começo? Começa reconhecendo e assumindo o que é valioso para você. Porque senão é a história do coelho da Alice. Você baixa a live ou grava a tela do Periscope? Eu baixo, eu passo a live, eu carrego a live no meu YouTube. Se não, é a história lá da Alice, do coelho da Alice, do gato da Alice, que a Alice chega no lugar e... Para onde você está indo? Não sei, então qualquer lugar serve. Se você não sabe dos seus valores, alguém vai ditar a sua vida. Alguém vai ditar a sua vida. Enquanto alguém estiver ditando a sua vida, que não seja você, vai dar ruim, vai dar tilt. Por quê? Porque uma hora isso vai chocar com o seu espírito, com o seu coração. Uma hora você vai se sentir frustrado. Enquanto não for você que comandar. E isso é diferente de controle, gente. O que eu estou falando é só de valor.
que eu estou falando é só de reconhecer os próprios valores, porque existe um propósito muito, muito, muito imenso e muito gigante para cada um de nós estar aqui. Existe um propósito muito imenso para você estar aqui, para você estar assistindo essa live hoje, para você estar vendo todos os conteúdos que certamente, não somente meus, mas de qualquer pessoa que você está vendo, que você está chegando até a sua vida, para você estar se questionando do que você está se questionando. Existe um propósito infinitamente maior. Isso tem a ver com o periscópio que eu vou fazer nos próximos dias, que é a geometria sagrada das curvas. Existe um propósito muito grande para você estar aqui, para você estar sentindo o que você está sentindo. Então, honra isso. Mostra que valor seu, tudo isso que você está sentindo, está querendo te mostrar. Existe algo que a gente não consegue conceber. No evento ao vivo do Érico Rocha, alguém que eu não lembro quem, eu acho que foi Jeff Walker, não me lembro, ele falou o seguinte: nem a melhor coisa que você conseguir imaginar ou pensar, nem a melhor possibilidade que você conseguir criar na sua mente, ou, sabe, chega aos pés do que realmente pode acontecer com você. E assim, eu te falo, eu tô numa fase de eu ter que me entregar total e completamente a isso. A Carol Caracas estava falando antes, eu peguei o finalzinho da live dela, que inclusive foi muito boa, também recomendo, sigam a Carol Caracas, que ela é maravilhosa. Ela estava falando que a palavra dela pro ano novo é consistência, a minha também. Por quê? Porque depois que a gente descobre tudo isso, depois você pede demissão, que você descobre seus valores, aquilo, você precisa começar a ter consistência, que é para quê? Para sair do vício antigo, do padrão viciado de comportamento antigo e se arraigar dentro de você, nas suas células, um padrão novo. Então, primeiro, defina os seus valores, reconheça o que é importante para você. Pergunta: como que eu sei isso? Os detalhes, os seus detalhes te mostram isso. O que você gosta de fazer que é mais natural? O que você faz sem esforço? O que te faz realmente feliz? O que faz você sorrir assim, sabe? Ter um sorriso frouxo, leve. Vou dar um exemplo meu. Eu sempre gostei de flores. Sempre, sempre. Desde criança. Eu ia na casa da minha avó, a minha alegria era... Ela tinha uma roseira rosa, tão maravilhosa. E eu lembro da sensação que eu tinha, da emoção que eu tinha quando ela me dava uma rosa da roseira. Chegava em casa feliz. E a vida inteira, rosas, 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 flores, flores, flores. Ia na caixa flores. Quando até que um dia eu me dei conta, quando eu vi, eu estava fazendo um curso de terapia floral. Cara, hoje quem me conhece fala: gente, como que você nunca fez isso antes? Sabe? Todo mundo tem que ser terapeuta floral? Óbvio que não. Tem gente que tem que trabalhar com outras coisas que vai ser muito mais útil. Só reconheça seus valores. E Chico, voltando ao que você tinha perguntado. Gente, desculpa, vi um chocolate aqui no resistir. Começa identificando os seus valores. Comecem olhando para o que traz o riso mais fácil para vocês. E aí eu tenho certeza absoluta que a energia abundante do riso vai guiar vocês até um lugar. E mesmo que não faça sentido no começo, só faz sentido depois que a gente abandona o controle mental, tá? Queridos, periscope longuinho. Pretendo voltar mais no final do dia pra gente fazer uma oração juntos, não sei se eu consigo. Mas agradeço, Eti, um beijo. Agradeço a presença de cada um, agradeço o carinho de cada um. Quem tem vontade de fazer periscope e não faz ainda como um dia eu fiz, eu tinha vergonha de estar assim descabelada, de não estar arrumada, de qualquer coisa, faça. Obrigada, Agna, obrigada a todo mundo, obrigada, Ju. Nós somos todos uma teia de energia, de amor, de luz, de pessoas que se ajudam. Quem estiver aí hoje e for meu paciente de consultório, eu já vi que tem alguns, eu agradeço imensa e profundamente a confiança, o carinho, o amor. Vocês não têm noção do que é a vida de um terapeuta por causa dos seus clientes, pacientes. Gente, vocês não têm noção. Me emociona. Ai, falar dos meus pacientes me emociona porque
é muita magia que acontece lá dentro e muita magia que acontece depois também. Então, eu sou muito grata pela oportunidade e eu sou muito grata por poder estar aqui. Essa oportunidade me emociona, a tecnologia me emociona de poder unir a gente. Eu estou aqui conhecendo pessoas, ainda virtualmente, que talvez eu não teria oportunidade de conhecer se não fosse a internet. Então você já é Davidson, você já é a pessoa melhor. Davidson disse, eu tenho vontade de fazer umas lives, mas eu quero me tornar uma pessoa melhor antes. Se essa vontade existe é porque você já está pronto, meu querido. Só começa. Só começa. Começa, nem que seja falando, oi pessoal, tô aqui para testar e ver como eu me sinto. Beijo, tchau. Faz isso. Faz, vê o teste. Vê como você sente. Permita-se. Permita ver como você se sente. Tá bom? Feito é melhor do que perfeito. Queridos, então é isso. Que o dia de vocês seja lindo. Que a noite de Natal seja linda. Meia-noite, um pouquinho antes, um pouquinho depois, estarei fazendo uma oração e tenho certeza que cada um de vocês estará nelas. E o meu amor, minha gratidão e que a nossa conexão do bem cresça. E hoje, daqui a pouco, eu vou postar no meu Instagram, pati.flor, a primeira foto da minha retrospectiva de gratidão. Daqui até o final do ano eu pretendo fazer isso, se é que onde eu vou estar vai ter sinal. Mas eu vou começar com a foto do meu Réveillon, da minha virada de ano de 2014 para 2015. Então eu vou colocar a hashtag retrospectiva da gratidão e quem quiser fazer, eu vou adorar acompanhar. Eu vou clicar nas hashtags e vou ver a retrospectiva da gratidão de vocês também. Vamos? Quem topa fazer isso aí? De hoje até o dia 31. Eu vou começar do dia 1º de janeiro, à meia-noite, blam, e vou até tirar uma foto aqui da tela, olha lá. Ó, faz assim, todo mundo começa a mandar beijinho, dar corações, dar tchau, Feliz Natal, e eu vou tirar uma foto da tela, porque vai entrar na minha retrospectiva da gratidão também, do mês de dezembro. Corações, corações. Um beijo, queridos. Foto. Vamos ver se eu consigo. Consegui. Tirar outra. Gente, um beijo grande nesses corações lindos e já totalmente preparados para viver o que tem que viver e para fazer o que tem que ser feito, hein? Um beijo. Eu amo vocês muito do fundo do meu coração. Um beijo.